Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é media training, jornalista, ela acompanhou os rumos do noticiário econômico do Brasil. 40 anos de jornalismo. Essa mulher apresenta eventos como ninguém. Ela é uma comunicadora nata, apaixonada pela arte de falar com pessoas e tirar o melhor delas. Vamos saber sobre gestão de crises com a maravilhosa e inspiradora Fátima Turci. Oi, meu amor. Tudo bom, minha querida? Quantos anos a gente se conhece? Que delícia te ter aqui com a gente. Faz muito tempo, não tanto tempo quanto eu estou de idade e de profissão, mas quase lá, Minha né? coleguinha do jornalismo, né? É. Eu era jornalista, depois que eu resolvi virar terapeuta. Pois é, Mas uma antes eu era carreira. Aliás, jornalista. algumas jornalistas, eu acho que a gente entrevista tanta gente meio maluca, É. tantos problemas a gente enfrenta com os seres humanos, que tem vários jornalistas que optam por ir para terapia, ir para psicanálise, para psicoterapia. Será que foi isso que te Pois fez? é. Eu acho que, na verdade, eu fui como um hobby, né? Então, a minha mãe tinha direito a uma bolsa de estudos. Ela falou assim, você queria ser psiquiatra, queria essas coisas? Vai lá fazer qualquer coisa, psicologia. No segundo ano, eu estava alucinada. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí, fiz uma transição de carreira bem tranquila. Eu estou me segurando aqui, porque por mim eu já tinha 10 perguntas nessa conta que você está Mas fazendo aqui é uma assim. conversa de bar, a gente pode se Posso? entrevistar mutuamente. Agora, isso daí é o hábito da grande jornalista que você é, né, Fátima? Não sei, o grande é um Não, adjetivo grande, seu, grande mas é é grande. longa Porque, olha, jornada. Estado de São Paulo, colunista da Exame, que mais? Que outros veículos? Olha, Agência Estado. O começo não existe mais, mas acho que foi um dos que eu mais curti, que é a Última Hora. Foi Última o primeiro Hora. jornal fechado. Depois, era na época já da Folha de São Paulo, pertencia à Folha, mas foi o primeiro. Depois, sim, Estadão, depois vários jornais menores, até concomitante com o Estadão. Jornal do Brasil, que também, infelizmente, já... Eu falo que eu tenho uma tendência, acho que é matar alguns jornais. Chega! Já Agora, deu. escuta, por que economia? Porque uma mulher linda, maravilhosa. Mulher falava de economia naquela época que você Não, começou a não. falar? Olha que coisa maluca. Não só não falava, como eu acho que eu tenho essa estrelinha de ser a primeira jornalista oficial, assim, não a primeira de todas as jornalistas, mas a primeira oficial que fiz carreira, vai. No jornalismo No jornalismo econômico. econômico. Né? Como economia eu tinha um grupo no Estadão acho que eram 18 jornalistas homens e eu a única mulher lá do meio. Tinha a Sônia Raci, mas ela é Mas a Sônia... contemporânea sua, né? A Ela Sônia é um pouquinho bem... depois, mas nem era para economia. Ela já estava, fazia a coluna depois, mas ela estava em coluna social antes, né? Eu me Ela era lembro colunista disso. social depois. Aí quando acho que o César Job Como foi, a ela foi para Mônica Bergamo também, que era de política também e foi passou pro, para né? o social, que, assim, contemporânea mesmo minha, tem a Miriam Leitão, né? Sim. Que é exatamente da mesma época. Até fazia um pouquinho mais de política e depois passou para economia. Mas por que economia, mulher? O que te Eu deu? te conto, não deu nada, deu aquelas coisas, não deu absolutamente nada, deram, sabe aquelas assim, deram. Meu professor era o Miguel Jorge, então, diretor nessa época era do Jornal da Tarde, e ele foi assumir a direção do Estadão. Aí ele convidou alguns alunos para fazer estágio lá e tal, me convidou, eu fiz estágio primeiro, aí no Estadão, quando ele foi para lá. Logo no comecinho da gestão dele. Aí, pouquinho depois, ele falou, vai dar para efetivar. Eu fiquei 9 meses, aquela eu sempre digo, uma gravidez, né? Fiquei 9 meses lá estagiando, daí, vai dar para te efetivar. O que você quer? Eu falei, olha, qualquer coisa menos polícia, que eu não suporto, e social, porque eu acho também não faz minha praia e tal. Aí ele falou, bom, eu tenho uma vaga em economia, sem ter nada, absolutamente nada. Eu falei, vai lá, conversa com aquele cara. Era um cara que eu amo até hoje, Rolf Kuntz, sisudo, carrancudo, meio bravão. Escreve aí o relatório anual do Bradesco. Ai, meu Deus. Ele olhou aquela molecota e falou, Bom, eu vou danar, ela vai sair daqui de 4. Não sei como nem porquê. Escrevi direitinho.
aprovou e lá fiquei 9 anos, a primeira leva. Mas e para aprender, entender tudo aquilo? Você foi fazer uma pós ou foi na Foi na raça? raça. Na época, a pós era muito difícil. Hoje em dia, todo mundo faz pós. Aliás, virou uma certa moda do jovem que não quer eh, É a voltar. febre. E não quer ir para o trabalho. Então, vamos, paizinho, me banca uma pós. E aí vai com pós para aqui, pós para ali. Na época, era muito difícil fazer pós. Eu tinha alguns professores muito... alguns mentores, eu vou chamar assim, porque eles não eram meus professores, tipo Oliveiros Ferreira, que era da USP, e começaram a me dar, Robert Api, já falecido, maravilhoso, começaram a me dar livros e livros e livros e livros. Aí eu fui lendo de Friedman a Marx e fui lendo, lendo, lendo. Te diria que eu devo ter absorvido 10%, se tanto, mas absorvi. Mas sabe o que eu acho? Você é uma conversadeira de primeira. Então, Eu acho que eu engano. provavelmente. Não, assim, provavelmente você ia conversando e absorvendo aqueles Isso, acho que ensinamentos, sim. implícitos até, né, no que eles iam dizendo. Eu acho que sim, eu acho que tem muito isso. E acabei. Tem algumas coisinhas, uma malandragem, vai, assim, quer dizer, era isso. Eu acabava realmente sugando muito, né? Eu tenho essa coisa em mim, né, de puxar da pessoa o máximo que eu posso, vai sugando e aí jogando para frente. E outra coisa que eu acabei me entrosando com o meio empresarial. Não sei te dizer muito como, eu lembro que meu pai me falou assim, olha, não vai se vestir que nem bicho grilo, hein? Aquele negócio de sandália de dedo, poncho, conga, nada disso. E eu comecei a olhar as secretárias dos executivos. Na época tinha, né? Hoje em dia quase não tem secretário, tem assistentes. Mas, enfim, Elas como muito é que elas se chiques, né, de vestem? tailleur. Tailleur, blazerzinho, aquelas cores sóbrias, né? Cinza, bege, azul marinho, coisas assim. Ok, é assim que eu tenho que me vestir assim, agradava a elas, elas me facilitavam a entrada junto com o executivo, acho que eu agradava o executivo, o empresário, e assim foi indo. Eu acho que daí foi o meu auge de carreira, foi o fato de ter muitas pessoas me dando entrevistas e querendo me dar entrevista. Então, era ótimo. Você sabe uma coisa uma aura que você tem, que eu acho que ajudou muito? Sempre, desde quando eu te conheci, eu pensei, nossa, essa mulher, ela tem um troço que é importante. Você passa credibilidade. Já te falaram isso? Desse Assim, jeito? não, desse jeito Então, não. eu sou psicóloga, então você pode acreditar. Que bom, porque Você realmente eu acho que eu sou passa, confiável, sabe vai. verdade, assim, você passa essa coisa, e isso é muito importante nessa área, É. né? Porque a pessoa passa, ao te dar a informação, ela está dando algo, tem alguns dilemas, né, que eu passei no jornalismo exatamente por isso. Ela está te dando algo que ela quer transmitir, mas tem que ser daquele jeito, você tem que ter cuidado quando transmitir, porque era uma época que a gente obedecia prazos que hoje não se obedece mais nada, né? Assim, eu vou te dar essa informação, só que você só pode soltar daqui a 3 dias porque eu estou fechando tal negócio. Então, eu tinha informação, a pessoa, então, realmente confiava em mim. Você honrava isso. Eu honrava. Em troca do furo, né? Eu Porque honrei sempre. Ah. Até sobre risco, muitas vezes, de perder. Eu me lembro uma Conta um vez. caso, eu adoro caso. Olha, uma vez era eu e um jornalista que chama Chico Leles, está hoje aposentado também. Ele era do Globo, eu do Jornal do Brasil, se não me engano. Não, eu estava no Estadão. E aí a gente teve a informação pelo Fanuc, que era presidente do Sindipeças, de que a Toyota viria para o Brasil. Era uma época que tinha assim, 3 indústrias automobilísticas no Brasil. Ford, Volkswagen, sei lá, as outras 2, mas enfim. Aí a Toyota vem para o Brasil. Aí ele falou, só que vocês não podem dar isso porque vai ser um problema. Me dá 1 ou 2 dias, porque todo mundo sabe que eu estive com vocês, dá 1 ou 2 dias para vocês darem a notícia. Saímos, eu e Chico combinando. Ok, vamos dar aqui, dali 2 dias, vamos. Chico, ao contrário de Fátima, que tem boca cerrada, ele era meio linguarudo. Chegou na redação e falou para o chefe, olha, mas eu vou esperar 2 dias para o furo. O chefe falou, não, senhor, pode dar aí. Aí ele me liga, eu vou dar. E desligou correndo, né? Oxi. Aí eu liguei para ele, você vai dar? Não vai. Não vai. Aí eu liguei para o meu diretor, Antônio Carlos de Godoy, de economia, da editoria de economia, falei para ligar para o editor do Globo para falar com ele, para eles não darem. Eu não sei como, deu certo. Eles seguraram 1 dia, pelo menos. No dia seguinte, a gente deu juntos, mas
era isso, eu chegava a enfrentar até diretor de redação de outras redações para bloquear alguma coisa que alguém me pediu para não dar. E é normal, né? Ou Hoje seja, em dia, não. você vai construindo uma relação de confiança e a pessoa te garante o furo também. Claro, Então é uma garante coisa muito aquele e boa. outros, E né? outros. Aí eu tive outros ao longo do E hoje tempo. em dia você acha que não é assim que o jornalismo é tudo por um furo. Ah, mais do que por um furo, infelizmente, né? Sério? Tudo pela fake news até, porque se eu dou mais resultado, sei lá, você está com o teu programa aqui no YouTube. Se você desse 4 notícias bombásticas, mesmo que mentirosas, você explodia amanhã. É Era um verdade. sucesso absoluto. Eu vou pegar e vou dizer aqui uma barbaridade, que eu não vou dizer nenhuma barbaridade, mas vamos dizer, se eu disser uma barbaridade amanhã, você está lá com o teu número explodindo em 7 milhões, 8 milhões de views, etc, etc. É isso que importa. Quer dizer, hoje, por exemplo, hoje não, esses dias eu li que uma pessoa famosa que está se dizendo candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República. Daí, a grande dúvida é, isso é news ou é fake? Isso é verdadeiro ou não? Gente, não tem como. Você tem que ter o fato em si, senão você está distorcendo a própria verdade, a vida e vida de quantas pessoas, às Você teria que ter a vezes. pessoa falando com a boca dela, se bem que hoje em dia com a IA Pois não dá é, nem para não dá. saber se é a boca Exatamente dela. porque nesse caso específico tem o áudio e o vídeo da pessoa. Se é a própria pessoa que está falando, eu não sei. Não dá para saber. Não dá para Que saber. coisa louca isso, né? Quem Eu diria que isso acho. ia acontecer um dia? Eu detesto chavões, sabe? E Uhum. principalmente coisa quando tá todo mundo falando de alguma coisa, eu detesto falar, mas tem aquela série que está hoje na moda total, que você deve estar acompanhando super bem, que é o Adolescência. A série reflete exatamente isso, o quanto a mentira, as coisas que eram antes restritas a um grupo muito pequeno, então, sei lá, quando eu te falo, eu cobri o quê? Aqui na Avenida Paulista, a Fiesp. Então, estávamos ali num grupo de 10 jornalistas cobrindo a Fiesp. Hoje não, se eu for ali numa reunião e colocar qualquer coisa na internet, eu tenho milhões de pessoas vendo o que eu estou fazendo, acompanhando, seguindo e tal. Também é assim com o jovem, com o bullying, com as gangues, as turmas que falam. Ai, é um risco tão grande, é uma coisa tão complicada que eu às vezes falo assim, ainda bem que eu não estou na fase de ascensão da carreira. Estou na Você já estabilidade estabilizou. e até indo para baixo, É. mas não Teve, faz teve mal. umas tantas ali, né? Não é indo para baixo, talvez se reinventando, ou talvez escolhendo um pouco as Escolhendo, coisas que eu você acho quer que é isso. fazer, né? Eu Porque acho acho que que é chega um isso. momento que você dá para escolher. Não dá Dá. para, né? Qualquer coisa, Dá, qualquer não. porque você começa a ponderar, né? A necessidade que você tem. Necessidade monetária, financeira, social, econômica, e também de ego, De né? valores. Você fala, se eu quero isso, eu preciso disso, para que eu faço com isso? Então, você É. começa realmente a selecionar e escolher as brigas e as vitórias, as conquistas e tudo mais. Então, Aí lá pelas tantas, você fundou a CDI, né? A Casa da Imprensa. foi. E aí, como é que é essa transição, então, de você sair dos veículos e abrir a tua Casa da Imprensa? E aí, eu quero falar da gestão de crise. Tô me segurando, eu quero ouvir muito Nós caso. vamos chegar. Tô cronometrando ali, vai dar tempo, tá? Ah, vai dar tempo. Você é ótima nisso, by the way, né? Olhar o tempo. 40 anos fazendo isso. 20 dos quais da televisão olhando aquele cronômetro. Ai, tá terminando meu tempo, cara, como é que eu vou fazer? Mas vamos lá. Na verdade, bem antes de tudo isso, eu já comecei com o dado de assessoria de imprensa, antes de ter a minha própria. Por quê? Até por questão financeira, eu precisava ganhar dinheiro. O jornalismo em si só não me dava o dinheiro que eu precisava. Então, eu fiz um acordo, a primeira vez com o Estadão, de meio período eu trabalhar como assessora de imprensa de alguns lugares. No caso, foi até do Sindipeças, com Pedro Berardi no começo. E aí eu trabalhava meio período, larguei todo o setor de indústria automobilística que eu cobria, morri de pena, porque daí Mas não entraria podia, né? conflito de interesse puro, né? Eu cobri outras áreas. E fui fazer assessoria e me apaixonei por assessoria. Adorei, porque a assessoria me ensinou exatamente essa pontinha que você vai, né? O início foi a pontinha do iceberg do crise, o gerenciamento de imagem, gerenciamento de pessoas e tudo mais. Aí foi indo tive várias passagenzinhas menores. Aí chegou uma época que eu me enchi de jornalismo.
Falei, ai, tá tudo muito igual, eu estou me repetindo, estou fazendo tudo muito parecido, eu vou montar alguma coisa. Aí tinha 2 amigos que, vem cá com a gente e tal, não sei o quê. Entra aí, vai testando. Eu falei, não, testar não é comigo. Aí eu cheguei e falei, tá bom, o que eu preciso? Eu tenho 5 clientes, o outro eu também tenho 5. Falei, tá bom, quando eu tiver 5 eu venho. 2 Realmente dias. eu tive muita sorte na Assim. vida. Eu não posso dizer que as coisas aconteceram só pelo meu mérito, que não foi. Eu tive sempre muita sorte. Realmente foram 3 dias, é inacreditável. Eu tinha um amigo que era o Pedro Berardi, que me apresentou para um outro que era do Fenabrave, que era o Sérgio Rezi, que me deu a primeira conta. Ok, eu vou juntar outras contas. Daí tinha o Eugênio Staub, que era da Gradiente. Ele falou, eu estou montando um negócio que é um negócio de videogame, com a PlayStation, junto com o Mário Adler. Então eu tinha Gradiente e Estrela, junto Playtronic. Daí, quando eu vou com eles, mas a gente está montando um instituto, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial, IED, isso também pega. Pronto, eu tinha os 5. Mas, mulher, não era Daí cheguei, qualquer 5. Era cada conta. Mega 5. Mega 5. Os carinhos lá você já tá aberto Não, sozinho. daí eu peguei e falei para eles, não, olha, eu tenho 5 aqui, vocês Ai, meu Deus. querem, entrei em igualdade de condição. É. Aí depois eu conheci um cara que me ajudou muito a montar, o tal de Luiz Lacerda me ajudou a montar a Eu estratégia, conheço bem sabe? esse Luiz Lacerda. Ele me ajudou a Porque deixa eu te estratégia. falar, sociedade é zoado, hein? É bem complicado. zoado. E, eu não sei se você sabe, eu fui assessora de imprensa há muitos anos. Sei. Com um grande amigo meu, inclusive uma outra grande amiga, não é isso? Ai, A Eliana Zanini. Eliana Zanini. Beijo, Eliana Zanini, maravilhosa. Eu achei que você ia falar o nome de uma pessoa que eu não posso ver nem Tá. pintada de ouro, ainda bem. Essa eu E não o sei. Ovadia Sádia, nosso amigo, um beijo, Ovadia. E sabe com quem que eu trabalhei? Que é uma lindeza de pessoa? Um cara chamado Cláudio Schroeder. Não sei se você conhece o Cláudio. Sei, conheço. Trabalhei com ele muitos anos, mas é que antes disso eu trabalhei com uma pessoa draculosa, que eu não vou citar nomes. Tá. Essas não Que é fazem horrorosa. bem, você não acredita em Mas, energia gente, também, então não muito. queremos. Mas, gente, que mercado, não? Um ovo, né, no fim, o ovo. Um ovo, mas E aí muito fica- desgastante, Muito, porque os clientes muito. querem a tua alma, o teu sangue, a tua vida. Esse cara que me ajudou, o tal do Luiz, ele fez uma vez uma coisa, acho que ele nem lembra, uma conta para mim que foi mais ou menos assim, ó. Quanto que você trabalha? Daí eu trabalhava, vamos dizer, tantas horas por semana, dava 80% do faturamento da empresa, vinha do meu trabalho. Ele falou, quanto você leva para casa? Era 20%, porque o resto era para investir na empresa, para dividir com o sócio. Será que não está na hora de você montar a sua sozinha? Né? Ok. Uhum. Aí fui montar. A outra que era... Peraí, você falou Casa da Imprensa primeiro? A CDI. Não, primeiro antes teve a Casa da Notícia, que era a anterior à CDI, que foi aí que eu fiquei alguns anos e conheci esse tal de Luiz Lacerda, sabe? Entendi. Esse cara eu conheço intimamente. Né? Cama, mesa e banho, né? Opa! Há alguns anos, né? Bom, enfim, se fosse Há 20 e tanto, a sabia? minha época de TV, sabe o que eu fazia? Vira a câmera, mostra pra ele. Era assim, né? Vira, mostra a câmera. Bom, mas aqui não os pode, dois né? estão ali, ó, só assistindo, os dois bonitões. Então, pois é. Aí, Aí ele te provou por A mais B que eu você tinha estava que fazendo montar bobagem. a minha própria. Falei, tá bom, vou montar a minha. Daí um dos sócios falou assim, mas eu vou com você. Oxi. Eu vou com você. Tá bom, vem, né? E aí ficamos alguns anos, muito. E é meu amigo até hoje, Antônio Salvador Silva, meu super amigo. Ai, manda um beijo pra ele ali, ó. Salvador, enorme beijo. Os nossos cônjuges, a mulher dele e o meu marido, tem um pouquinho de ciúmes, mas a gente se gosta muito como amigo há 40 anos. 40 anos. Tem E a assessoria de imprensa é uma coisa que dá uma grana boa, né? Deu, Se você é empresário. Se você é funcionário, você vai aí sofrer Eu um pouco. acho que depois eu realmente acabei indo muito para essa área da assessoria plena, vamos dizer assim, numa época em que a assessoria era soltar notinha para jornal, etc e tal, mas daí peraí, não é só isso, deve ter mais coisa, então vamos ver. Media training. Media training, vamos treinar a pessoa, deve fazer alguns cursos de exterior de media training, aprendi como é que fazia. Eu acho, de novo, adoro falar que eu fui a primeira. Alguém que me conteste, quer contestar, acontece, mas eu fui uma das primeiras media trainers do Brasil. Aí treinei um monte de empresário, aí era um valor agregado à assessoria, né? Não era só a assessoria soltar notinhas, ou fazer release, ou fazer... Daí, eventos, aí a gente bolava eventos. A Barbie veio para cá,
a Dona Barbie. O primeiro desfile da Barbie fui eu que inventei. Ah, é uma delícia esse tipo de Sério? coisa. Primeiro desfile, a Barbie no mundo, a Mattel, que era da Barbie. Peraí, a gente quer copiar e copiaram o da gente. Nós fizemos um desfile maravilhoso, o Ergovitch que ganhou Nossa, gente, com a Ercovitch e Barbie. A tudo. Barbie transada, bonitinha, Sim. foi dele. Enfim, coisas assim ao longo dos anos foram agregando valor à assessoria, deixando de ser uma assessoria simples, aí passou a ser uma assessoria com valor agregado, portanto eu ganhava bem mais. E deu para hoje pôr lá assim, peraí, estou só aposentado, escolho o que eu quero. É Mas não isso. totalmente, mas também um padrão de vida condizente com esse resultado que eu colhi, né? É, mas então, e aí Tomar um tem esse golinho d'água, posso, diferencial. enquanto a Mas, gente ó, conversa? claro, lógico. Mas aí tem esse diferencial que eu acho que é uma coisa muito importante na comunicação empresarial. Porque a gente fala de assessoria de imprensa, uma assessoria de imprensa não é apenas mente Nem isso, sinapticamente. né? Existe toda uma estratégia de comunicação empresarial que você vai empreender que alinhava, inclusive, os objetivos da empresa. O que ela quer, como ela quer se posicionar, o que ela quer parecer ao público, aos pares, aos investidores. Não é uma coisa Exatamente. bobinha, né? De sair apenas na caras. É uma coisa Uhum. muito, talvez É, o maior do mesmo que é. isso, Ou né? assim, tipo, quero capa da Exame. O que que você vamos construir alguma coisa para você ser a capa da Exame na É, época, que era a grande revista de negócios, etc. O que que você construiu? Ou vamos construir algo para você ser a capa, né? é. Lembra do DCI? Lógico que eu lembro, Nossa, claro. gente. Eu não falei para você que eu adoro ser a primeira de tudo. Você sabe que DCI, além do DCI, antes tinha Shopping News, você Shopping lembra? News, Dona Maria Aparecida Saad, lembra dela? Eu ajudei a fazer a coluna Ai, social dela. Eram os bicos que eu fazia. Por isso gente, que isso as aqui vai pessoas falam virar assim, uma sessão nostalgia, porque olha, DCI é Diário do Comércio e indústria. Indústria, que era um jornal muito importante, Muito, muito, junto com a muito. Gazeta Mercantil É, esqueci o nome dele, do dono, do não vamos lembrar. o Mas eu Levi, tenho o Levi, Levi, Levi. tem uma curiosidade, um É, babado sobre isso, que você não vai acreditar. O conte. que eu fui fazer com o Levi? Ah, Não, calma, não precisa me olhar com esse pois olhar, é, porque o cara que eu né? falei que você tá Não. é meu amigo, É tá? o seguinte, ele, uma época, quis investir em avestruzes. Você soube disso? Não. Ninguém sabia. E eu divulgava avestruzes, junto com o Claudio Schroeder, e fui Ah, eu que. Você gosta de ser pioneira, eu fui também aham. nisso. De Você não trazer sabe. avestruzes para cá, da pele, da carne do avestruz, que é super proteica, e não é uma carne de frango, ela é vermelha. Eu comi já. Eu não como mais, mas eu comi. Enfim, era um bicho que o agro queria trazer. Então eu consegui uma capa de folha, de agrofolha, uma foto do avestruz, porque é um bicho muito engraçado, no fim das contas. Bonito também, né? Bonito também. E aí o Levi queria criar os tais avestruzes e tinha os avestruzes lá. E aí a gente conseguiu uma caras para ir lá fazer a fazenda dele e enfiar os tais avestruzes Aham. na pauta, né? E Que eu queria baba. botar o homem em cima do avestruz. E ele falou assim, você É, é muito louca, né? Ele não vai subir no avestruz nem a pau. subiu. Juvenal. Não subiu nada. Não? Infelizmente, não, Levi. Ah, Eu queria que ele tivesse subido, mas não ele não deu, custava. não deu conta. Ah, eu não custava subir Mas para te voltando, ajudar. então, você estava falando desse teu pioneirismo. Ah, porque no Shopping News eu fiz a primeira coluna de comparação de preços. E você falou, Maria Aparecida Saad, eu também ajudei a fazer a coluna. Ela ia nos lugares, daí eu escrevia no dia seguinte tudo que ela tinha visto, tudo para ganhar dinheirinho extra. E um deles foi fazer a coluna de comparação de preços. Então, toda sexta-feira eu ia no supermercado e comparava a laranja do supermercado com a O laranja quê? do. Carrefour, Nem tinha sondas, nem Carrefour, tinha mas enfim, Carrefour. era mais ou menos Eu os. não lembro o que que era Eu naquela também não época lembro, os mas eram mercados. assim, era tomada de preço e daí dizia o que que era mais barato. Uma coisa chata até, mas Muito também útil, né? as Para as pessoas pessoas. curtiam demais no final de semana pegar aquilo, olhar e comparar os preços onde eu vou comprar, etc. E e até tal. pensar em inflação, deflação. Gente, Não compre abobrinha, compra o chuchu, que está mais barato, coisas mas assim. ó, lembrando, tá? Porque agora a galera, sei lá, under 30, né? Vai pensar assim, o quê? Olhar no jornal comparativo de tá louca. Gente, não tinha internet. Vocês estão Claro. brincando? Não existia você dar um Google e falar onde eu acho o chuchu mais barato. O Google vai te dar isso. Naquela Claro. época era o Não jornal, tinha. era a fonte Lógico, disso, né? Não tinha internet, porque também, dentro do pioneirismo, eu trouxe ela para cá, tá? Ou Como é que seja, é? Agência Estado, aí foi a minha passagem para voltar para jornalismo, foi para a Agência Estado, para fazer os produtos
online da Agência Estados, que daí era fax paper, newspaper e broadcast, que broadcast existe até hoje, que é o noticiário online, antes da dona internet. Ainda era via rádio, via sinal de rádio. A gente mandava as notícias que chegavam na mesa do administrador da empresa. Que era enfim, agestado, né? Agência Agência Estado, eu lembro exatamente, disso. Minha exatamente, nossa. é. Então muita a coisa. pioneira vai ter pioneiro no título desse podcast. Né? Eu fico com um pouco de receio de, às vezes, parecer, como é que fala? Arrogante? Não é nada, isso é história, uai. História é velhice, eu acho que é isso, é tempo de uso. Mas olha só, me conta, então, aí como é que você teve a ideia que dentro desse introito que eu fiz do jornalismo empresarial, que é uma coisa séria, importante, como é que você falou assim, tem aqui umas crises que essa galera vai precisar de uma equipe especializada e eu vou entrar aí. A crise te achou ou você se equipou antes para fazer esse filão? Não, eu acho que, de novo, são duas coisas ao mesmo tempo. A crise me achou, sim, mas eu já estava preparada quando ela chegou, vai. Você teve um cliente que teve algum babado assim? Antes, eu acho que quando eu comecei a estudar media training, para fazer os treinamentos de mídia, entre as coisas de treinar para falar com a imprensa, para falar com o grande público, sempre tinha assim, um caso complicado. Vai. A empresa de tinta foi uma das primeiros cases que eu peguei, uma empresa de tinta que pegou fogo. Então, você como gerencia a crise da empresa que pega fogo? Como é que você faz para gerenciar? Depois, enfim, crises aéreas, e aí depois eu entrei mais por algumas crises políticas, que eu posso contar alguns casos já. Mas a grande questão é a seguinte: nenhuma crise serve de elemento base para você. Tem até, vamos dizer, meu marido faz uma coisa como aqueles PowerPoints, 10 itens para você gerenciar a crise. Não tem 10 itens, tem 1001 itens, mas assim, dos 10, você tira ali de cada um, desmembra, porque nenhuma crise é igual à outra, nenhuma gestão de crise pode ser igual à outra. E a gente vai adaptando, vai mudando, vai maquiando alguma coisa. E aprendendo. Deixa eu tomar cuidado com a palavra, que não é maquiando, pelo amor de Deus, não mistura e já fica essa pecha horrível, porque não é maquiar no sentido de colocar alguma máscara ou colocar alguma coisa falsa, não. É dar um verniz melhor, é fazer com que aquilo seja mais palatável. Em alguns momentos isso é fundamental, porque você coloca, sei lá, Vamos pegar uma crise horrível, a do charuto do Bill Clinton. Pô, aquilo ali, mano do céu, como é que você sai daquilo? Você não sai, né? Você só fala que é cubano o charuto e pronto. Eu acho que é por aí. Chama atenção porque eu acho que é para a marca e não para o fato em si do que coisa aconteceu. Horrível, né? Eu acho que uma crise dessa, eu não sei se eu pegaria. O que você faria nessa crise? Várias eu recusei ao longo da carreira. É sério? Lógico. Se não me convence, se não convence a mim da seriedade, da seriedade de propósito, da honestidade, da verdade, eu não vou conseguir convencer o público disso. E eu preciso primeiro convencer a mim. Mas você ia falando de uma crise antes que eu te cortei. Nesse caso específico, do Clinton, existiu o elemento sexual, malandro dele. Eu acho que eu diria, dona Hillary, a senhora quer fazer o quê? Vai continuar com esse marido? Vou até o fim da vida com ele que vou ficar. Então tá bom, então leva ele e eu não vou fazer a administração de crise. Mas para o governo é importante. Tá bom, então a gente vai administrar as coisas que ele vai falar do governo e não essa aí eu deixo de fora. O que eu ia citar era a crise, que foi uma meio brava, mas maravilhosa, que foi eu detesto falar essas coisas, porque eu lembro de quanto tempo que faz essas... Alguém sabe que a telefonia celular tem pouco tempo. Quando eu comecei, não tinha telefone celular. O telefone celular era uma raridade. Bom, enfim, eu participei do processo de privatização da Telebrás, que era a companhia estatal. E nesse processo teve 3 crises grandes. A primeira foi a própria seleção, né, de como resolver quem vai participar das coisas, quem terá direito às informações para poder participar dos consórcios, formação dos consórcios, vamos dizer, do plano de negócios.
Depois teve a crise da própria doença e morte do Sérgio Mota, que era o ministro. Eu dava assessoria a ele dentro do ministério. Então, foi uma baita crise grande. Depois, o ministro que o substituiu, que eu fiquei assessorando, que era o Luiz Carlos Mendonça de Barros, também teve acusação de desvio não de verba, não de dinheiro, de informação, de inside information, etc. Informações privilegiadas e tal. Então, foram 3 crises grandes. Em meio a tudo isso, eu vou te contar uma fofoca. Eu tinha começado a namorar um cara. Que isso? E o cara que está aqui na plateia, inclusive, nos vendo, isso há 26 anos, meu Deus do céu. Então, eu fugia rapidamente da sala do ministro, que estava dando uma entrevista para a Veja, e ela dava um beijinho lá embaixo, correndo, porque ele vinha do Rio de Janeiro para cá, e saía correndo, entrava de novo para a casa do ministro. Ai, será que vai demorar muito essa entrevista que eu quero encontrar com ele? Estava apaixonadésima, aquela sabe? Impetuosidade, né? Aquela Que fogueira. dane-se a crise da Telebrás. Que crise nada, irmão. Então, é isso, mas é difícil essa administração, porque é uma administração que implica em você buscar a verdade o tempo inteiro. No meio disso, você tem as inverdades que são faladas, você tem que estar o tempo inteiro não só corrigindo, como explicando aquilo que não é verdade, por que que não é. Então, as pessoas às vezes falam assim, administração de crise, você quer, faz muita parte floral da coisa, mas tem que entender muito de cada um. Por exemplo, hoje, se você me perguntasse, eu não saberia repetir metade do que eu aprendi e falava na época, porque eu não lembro. Se eram quantos participantes, quanto cada um tinha no consórcio, etc. e tal. Você precisa estar afinado com tudo isso. Mas é uma delícia. Agora, como que você lidava com essas emoções, assim? Porque imagina que uma hora dava raiva, né? Que você via que a pessoa estava sendo traiçoeira de propósito para te ferrar. Aí tinha a hora que dava um pouco de medo, talvez, né? Meu Deus, agora o que que eu falo? Insegurança. Como é que era lidar com essas emoções para você? É engraçado, né? Sabe que outro dia, numa aula de yoga, eu falei para a professora, é tão fácil hoje fazer yoga e antes eu travava. Essas emoções todas refletiam no meu corpo. Dores horríveis nas costas. Aqui, isso aqui, sabe? Duro, mas vocês não sabem que é pescoço duro, que é dor de cabeça. Estômago sempre corroendo. Eu preciso tomar um gole d'água. Dá para perceber que eu estou resfriada? O povo não tá quase nada, porque você está tão não resplandecente. Não sei o que... Obrigada. Não sei o que aconteceu, que eu melhorei bem aqui. Acho que foi você. É uma energia que a gente vai vibrando aqui. É porque é gostoso ficar conversando, não é? Dessas coisas. Jogar papo fora com gente inteligente como você, pensando que eu posso ter um público que pode aprender alguma coisa, porque a coisa mais gostosa hoje em dia é poder passar conhecimento. Mas espera aí, eu detesto não responder perguntas. Dentro da tua pergunta essas somatórias de emoções que iam da raiva, assim, do estômago doendo, isso era a coisa mais comum em mim. Vivia com o estômago muito doído, de ódio, de raiva, de vontade de esmagar alguém, né? Ao mesmo tempo, receio de ferir pessoas, receio até de perder contas, né? Tem uma que nem sei onde a pessoa está hoje em dia, não tenho ideia nem se ela está viva ou não. Mas eu tinha uma grande conta que era Monsanto. Na época eu defendia Monsanto. Desculpa, Monsanto, hoje eu não defendo mais. Era do quê? Desculpa a ignorância. Imagina, não, mas não tem do quê. Na verdade, foi quem fez o Roundup ou as coisas do agronegócio para impedir as ervas daninhas e daí depois a transgênico, sabe? As sementes transgênicas. Sim. O começo começou com agrotóxicos, mas vamos dizer, produtos agrícolas para impedir as ervas daninhas. Enfim, eu tem todo um discurso bonito. E aí eu já estava com a conta há algum tempo, aí uma empresária concorrente de assessoria de imprensa foi para os Estados Unidos e chegou lá e falou assim, não sei o que vocês estão fazendo com aquela menina lá. Eu adorei o menino, né? Que delícia. Uma delícia, já era uma menina. Ela nem sabe falar inglês. Aí o cara viu assim, você não sabe falar inglês? Eu falei, que nem uma italiana, uma boa italiana falando inglês é como eu falo, né? Bem macarronado. Mas você está precisando disso, está precisando de competência, sabe? Então é isso, essa raiva. Aí me deu aquela dor de estômago por semanas com raiva daquela mulher.
Hoje em dia eu não tenho a menor ideia onde ela está, o que ela está fazendo, e não me dói mais nada. Então, administrar essas Provavelmente ela está coisas falando inglês em algum em lugar, algum lugar. né? Então ela pode pegar o inglês dela e enfiar É, dentro de um livro, onde ela em quiser, alguma né? memória É. dela, alguma coisa. Bom, enfim. A verdade verdadeira é que nada disso ao longo da vida fica. O que fica são essas coisas gostosas que eu estou tentando passar para você, de momentos muito agradáveis, momentos bons, ao menos para mim foi o que ficou. Eu lembro muito pouco dos momentos ruins da carreira, da vida, e lembro demais dos maravilhosos, É, fantásticos porque, momentos. veja, crise é ruim. A queda de por exemplo, um acidente aéreo, É eu horrível. acho que é uma das piores crises que uma empresa pode passar, né? Mas tem um lado bonito, que é o lado de você poder fazer um bom trabalho, de você poder ajudar as famílias, divulgar o que está acontecendo. Claro. Porque ninguém quer que um avião caia, né? Mas depois, porque geralmente a crise ela é sempre posterior a ter ocorrido um grande incidente, seja aquele incêndio que eu citei, a queda de um avião, um navio que teve problema, uma empresa que vai enfrentar. Às vezes a crise parece até coisas menores, empresas que vão enfrentar brigas de irmãos e De sócios. sucessão. Eu tive essas, no caso do Pão de Açúcar, a Abílio Diniz com os irmãos. Você que Então, fez? é. Isso Ah, aí é outra vantagem gostosa, né? Ele morreu, não pode nem contar se é verdade ou mentira, mas sim, fiz. Então, e também menina, isso daí é um é um belo case. case, é um case maravilhoso Deu também. certo, deu bom o case? Na época deu super bom, porque os irmãos não saíram tão insatisfeitos, mas saíram e não ficaram. Saíram insatisfeitos, mas não tão insatisfeitos como. O grupo cresceu muito na época, muito, muito, muito. E depois que eu saí, daí, enfim, tiveram outros momentos, mas aquele momento específico da sucessão, não é nem sucessão, porque ele já estava no poder, mas da divisão de poderes e daí da dominação das ações e tudo mais, foi muito importante e ajudou muito o grupo a crescer. Agora, de novo, né, você tem que convencer o quê? Você tem que convencer, a falar a verdade, ele foi um dos cases mais gostosos de media training que eu tive. Sabe por quê? De novo, né, ótimo, quando ele morreu, não pode... Eu entrei num estúdio que não tinha nada a ver com esse, porque tinha uma mesa, assim, enorme de 1000 coisas. Aí, sabe equipamento dos anos 80? Aqueles Sei, equipamento de super. som dos anos 80, milhões de coisas e tal. E eu comecei a ver as entrevistas que o Abílio Diniz tinha dado para treiná-lo. Eu já trabalhava com ele, mas eu queria treiná-lo porque eu estava vendo que dava péssimas entrevistas. Aí eu gravei durante uma noite inteira ele fazendo só e no dia seguinte mostrei para ele. Você é abusada, hein, moça? E aí foi bárbaro. Durante alguns anos ele se comportou muitíssimo bem. Depois não, depois voltou a... Eu vi uma das últimas entrevistas dele até para o site da Exame. Estava horrível, mas durante alguns anos foi bem direitinho, sem well. Sabe aquela well americano? Eu falo sempre, Aham. well, não, é o tempo para pensar, fica quieto, não fala nada. Gente, que falta faz uma Fátima Turci na vida de um Diniz? Veja bem. Faz. Não é verdade que faz falta uma Fátima na vida De desses novo, super né? empresários? Aquela que fez assim, modestamente não faz falta nenhuma, aquela coisa bem fingida, né? Mas eu acho que faz falta sim, não Fátima tu especificamente, mas faz falta pessoas mais sérias, mais compromissadas. Sabe, o que eu quero te dizer é o seguinte, hoje em dia está muito tarifaço, aliás, tarifaço, me lembra o Trump, mas não vamos usar essa palavra. É assim, eu faço, toma lá da cá, eu faço aquilo que você me paga tanto, eu te dou tanto, tá? Eu não tinha isso, eu tinha que trabalhar 10 horas, eu trabalhava, depois eu ia ver se ele me pagava mais do que aquilo que ele tinha combinado me pagar. Apesar de alguns caras, como o tal do Luiz que eu citei, né, falaram, precisa cobrar direito, não sei o que, não sei o que lá. Tá certo, mas eu preferia entregar antes. Hoje em dia é o contrário, a pessoa fala, faz os projetos mega maravilhosos e não tem entrega, né? A diferença é a entrega. Ou a entrega também, o se dar, né? As pessoas não se dão, não se jogam naquilo, né? E você trabalhou com política também, né? De
crise, galera da Mas política não ou não? política mesmo. Eu acho que, aliás, foi onde eu deixei de ganhar muito dinheiro, porque Não é? Porque eu fico vendo, assim, certas histórias na política, como faz falta alguém de bom senso para orientar certas pessoas. Né? A pessoa está com a eleição na mão, aí ela faz um movimento errado, que eu sei lá de onde tira, que só pode ser combinado, não é possível. E aí sei ela se é. perde tudo, assim, que ela Não estava... sei se é combinado, eu sei que as pessoas realmente Não fazem umas coisas assim que você se não... perdem. Eu fiz um grande treinamento para um grande político. E primeiro que me pagou, eu percebi que, quando eu recebi, que boa parte daquele dinheiro não era ganho com suor e lágrimas, era ganho de algum outro jeito que eu não sei como. Daí eu, peraí. E depois, porque ele não queria me obedecer. Tá me contratando, tem que me obedecer. Se não vai me obedecer, não precisa dar. E que ia fazer o que queria. Aí eu decidi, nesse dia, para político mesmo, aquele cara que quer. Raiz? Não vou fazer. É diferente daquele que é político, que está com um cargo executivo, com um cargo que vai empreender alguma coisa. Eu queria fazer sempre alguma coisa para quem empreendesse, não para político que eu até Político hoje de não sei. carreira, assim, Até né, que hoje você eu não sei para que percebe. ele serve, eu não entendi muito bem. Quando eu olho, por Nossa, eu exemplo, os penso assim, últimos acontecimentos no Brasil, no mundo também, mas especificamente no Brasil, quando a classe, quer dizer, você pega e critica de monte o atual governo. Com vários motivos e razões pode criticar, sim, o governo Lula. Eu dou uma crítica bem feroz ao governo, mas o Congresso e o Senado e a Câmara, gente, esses são os políticos de raiz, e para esses eu não quero trabalhar. Não. você sabe que eu acho que a gente regula um pouco a idade, assim, ou pelo menos a era. E eu me lembro Eu que sou na bem mais nossa velha, era, mas... será que é? Porque eu lembro assim que na nossa era, o símbolo da malandragem era o Paulo Maluf. É. Cara, ele seria hoje um pickpocket, sabe assim? Tranquilamente, nem Um cara, um até porque trombadinho. virou uma coisa do Maluf. Aliás, fazendo um Você parênteses, conheceu eu ele? nunca topei fazer entrevista com ele na televisão. Eu o conheci bastante, tem uma Uma foto até figura. eu novinha de tudo na associação comercial, entrevistando ele na associação, ele como presidente da associação comercial. Depois, quando eu tive programa de TV, que era tipo isto, vai um talk show, onde a pessoa podia falar, eu comecei a falar para os meus diretores de TV assim, ó, gente que é muito mentirosa, eu não posso trazer, porque ou eu vou ser extremamente grosseira e vou falar, peraí, cara, você tá mentindo. Opa, perdão, hein, quebrei a tua vez. Você está mentindo, isso não é verdade. Isso não é verdade. E isso é grosseria, eu não poderia fazer isso. Ou eu vou ser conivente, ficar com aquela cara assim, e a Nossa, é pessoa muito falando ruim, mentira. né? Então eu simplesmente me neguei. Como chamava e qual emissora? Eu trabalhei em 3, né? 4. É. Que eu mais curti foi a Rede Mulher, que não existe Ai, mais também, bárbaro. mas era a emissora que eu mais curti, porque tinha uma liberdade enorme. Levei pessoas incríveis no programa, incríveis. Eu nem sei como eu conseguia, dado o tamanho das pessoas e a pequenez, vamos dizer assim, da emissora, mas É que nem levei. aqui, baby. Eu nem sei por que que você vem aqui. Que sou sua amiga, você vai estourar Ai, sinapticamente. ai. Mas E aí tinha a Rede Mulher. antes da Rede Mulher, teve. Que aliás é uma historinha gostosinha. Teve a Rede Manchete. Olha, você viu de novo? Nada mais existe. Não existe a Última Hora, não existe a Manchete, não existe a Rede Mulher. Mas, enfim, era Manchete hoje, Rede TV. E eu fazia o comentário econômico no programa do João Dória, dentro do programa que só chamava Business, depois passou a chamar Show Business, mas chamava só Business. Eu fazia o comentário econômico. Aí coincidiu com a época que eu, dentro da minha assessoria, também fui contratada pelo Ministério da Comunicação, pelo Sérgio Mota. Aí um dia eu estava numa reunião, depois volto às outras TV, tá? Eu não esqueço. Uma reunião enorme, assim. Aquela reunião ministerial, eu me achando tal, né? Do lado do ministro, assim, e olhando aquela reunião, um monte de homem lá, né? Fazendo reunião, traçando os destinos do país, o que queria ser a privatização da Telebrás, etc. Daí eu viro para o ministro assim, ministro, eu preciso pegar o avião, preciso ir embora. Está na hora da minha gravação do programa lá em São Paulo. O ministro, pode parar? Para todo mundo. Pois não, dona Fátima, pode ir, vai.
pode sair. A gente fica aqui, está trabalhando, a senhora pode sair. Pô. Você imagina um ministro de Estado na frente de todo mundo falar. Bom, eu fui embora de perninha Sem tremendo, juízo, Fá. mas não tinha jeito. Aí, quando chego em São Paulo, aeroporto fechado, avião sobrevoa, sobrevoa, Ah. sobrevoa, 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 sobrevoa. Desce o avião. Vai dali até a marginal de não sei de qual, onde eu ia gravar. Trânsito, chuva infernal. Quando eu cheguei lá, o João Dória me deu uma bronca, comeu meu fígado, sabe assim? A senhora vem aqui, olha que é atrasado, eu pago o estúdio, eu gasto uma nota, a senhora está chegando atrasado. Falei, bom, tenho duas alternativas, ou eu choro ou eu peço demissão. Falei, João, é o meu último, chorar não dava, né? É meu último comentário hoje. Fiz o último comentário e saí deste programa, mas foi... Criatura, tu não falasse pra esse maluco que você tava com o ministro? Coitado, Ele não sabia que você tava com o ministro? Sabia, mas sabe assim, eu é que tinha que ter feito a opção. Eu acho que aí ninguém dos dois estava errado. Eu tinha que ter feito, quando eu vi o tamanho mas ele não das precisava coisas... ficar tão bravo assim, gente. Os dois São ficaram Paulo, loucos São Paulo comigo. é isso, né, João Dória? Pô. Não, deu uma bronca. Então foi Manchete com o João Dória, foi Rede Mulher. Teve alguma coisa antes disso? Mas você foi impulsiva, você acha? Ou você foi séria, assim? Como é que foi essa decisão na hora de falar, hoje é meu último? Não, foi Que sério. a psicóloga, foi sério. ela quer saber, Foi sabe? sério, foi sério. Não dá, meu estômago não aguenta. Eu não passar o nervoso no avião, passar a vergonha com o ministro, a vergonha com o outro, não paga, sabe assim, foi mais ou menos assim, não paga o preço, não vai. E realmente foi a decisão certa, porque logo em seguida as crises todas desta história, que foi a própria morte do Sérgio, depois a privatização em si, se agrava. Ficou uma coisa do tamanho de um bonde que eu tinha que tocar e administrar muito bem, né? Daí depois Rede Mulher, daí quando a Rede Mulher ia fechar, eu fiquei triste. Falei, gente do céu, acabou minha carreira, né? Que pena, não sei o quê. Eu fui a única que foi levada da Rede Mulher para a Record News, quando a Record News inaugurou. Daí a Record News ia ser inaugurada. Mas lá aí fiquei é o 10 quê? anos. Era você conhecia um monte de gente, aí um monte de gente te chamou, porque você sempre foi fofa? Eu acho que duas coisas. Eu acho que uns sabiam ainda do potencial que eu tinha em termos de conhecimento do mundo empresarial. Os empresários que eu poderia levar. O programa chamava Economia e Negócios, quer dizer, ela pode trazer um monte de gente para cá, tal, não sei o quê. E depois tinha um cara que realmente, na época, era presidente da emissora, hoje é um grande político, tá no governo, prefiro não falar o nome. Uhum. E ele gostava realmente de mim. Me falou, não, traz a Fátima, leva a Fátima. E aí eu fui. Acho que até na época, o Douglas Tavolaro, que era o que ia selecionar, não queria muito a Fátima, não. Não estava muito afim. Fui à reunião com ele, achei que não ia vingar, mas no fim me engoliram e lá fiquei 10 anos. Gente, 10 anos é o máximo. É um tempão, né? E imagino quem você entrevistou esses 10 anos, assim. Um monte de gente muito legal. Mas você sabe que eu te diria que eu acho que Rede Mulher eu levei gente de mais peso, assim, mais significativa, pessoas até que eram de mundos não tão do business puro, vai. Sei lá, a que morreu, a mulher, a irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, sabe? Dona Zilda Arnes. Teve um dia lindo com ela lá. Sabe, não era bem de negócio, mas era aquelas coisas um pouco mais amplas. Eu acho que a Rede Mulher me deu essa oportunidade de ampliar o mundo do business, o mundo dos negócios em si. Agora, a Record News deve ter te dado uma hipervisibilidade, né? Porque bastante. É Record, então fica aquela coisa, 10 anos ali. É engraçado, né? Ela deu prestígio maior. Visibilidade, você acha que eu acho que eu tinha mais na Rede Mulher? Era tão engraçado, porque na Rede Mulher era assim. Eu era muito visto, a Rede Mulher. Eu até hoje não me conformo muito com a morte da emissora. Eu chegava no aeroporto, sei lá, de Salvador. Vai tirar foto. Eu me sentia até, sou estrela, sabe? Coisa que eu nunca... ia no supermercado, era reconhecido. Sabe assim, tinha uma coisa apego mais popular, talvez, que era bem forte. É porque essa área de economia e negócio, ela é um pouco mais elitizada, né? Não é uma coisa que a dona de casa vai assistir. Né? E a Rede Mulher era muito, assim, você conseguia levar para aquelas pessoas, aproximar esse mundo tão isso, acho que é isso. árido.
para a população comum. Acho que isso é super legal, assim, Acho que foi bastante isso. Isso foi bem legal, isso foi bem legal. né? E aí, como que você saiu da Record News? Aí a Record News teve chamado Rapa Geral, quer dizer, tipo assim, Chamava corte, Passaralho. custo. É, Lembra desse termo? passaralho, De claro. passaralho? Ixi, enfrentei uns 20 passaralhos ao longo da Sério? Você carreira. era boa de Mas- enfrentar passaralho? Passaralho passava, eu ficava. Aqui você não passa, não. No Estadão, teve uns 10 no Estadão, quando entrava aquelas consultorias malucas. Peraí, vamos ver o que sim. que você faz. O que você faz? Eu faço o título. Quanto? Faz 3 títulos de 3 linhas de 7 cada um. Você é rápida, né? Você fica, sabe? Mais ou menos assim. Mas, gente. enfim. Eu enfrentei vários passaralhos. Aí passou o último passaralho, daqueles grandes, grandes mesmo. Acabou com vários programas e O seu acabou. foi. O meu fui também. Fui também. Daí eu falei, tá na hora de uma reinvenção. Muita gente estava começando a ter a coisa dos podcasts. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter um trabalho enorme para fazer tudo isso. Eu não estou afim, não estou afim. Mas é tão gostoso. Você ia brilhar. Você vê, a Leda Nagli, lembra dela? Aham, Ela claro, tá com um claro, podcast é. super legal. Né? E ela começou, tipo, agora, não tem muito tempo. Eu acho que eu teria feito legal, mas eu resolvi que eu não queria. Eu queria, afinal de contas, no começo, agora há pouco, você falou, somos mais ou menos da mesma geração. Não, eu acabei de fazer 70 anos. Fez Que 70, isso? setentona. Mas então você dorme no Como é? formol, mulher. Não é verdade. Sim, Tá porque tudo eu tenho aqui, né? 53. 53. Então, pois é, tô com Tem razão, 70, é outra acabei de fazer geração mesmo. 70. E eu falei, acho que está na hora de usufruir um pouco, né? Eu trabalhei Sim. tanto, desde acho que dos meus 21, 22 anos, eu sempre tive, como eu comecei hoje, contado, começo de carreira, 2 empregos. Eu sempre fui aquela que adorava Tarefeira. trabalhar, mas precisava trabalhar. Eu sustentava mesmo a família trabalhando. Então, falei, acho que está na hora de eu dar uma sossegada, uma diminuída. Eu tinha imaginado uns 60 para você, de verdade. Coisa boa, né? Depois vamos fazer uma enquete E agora dos é seus a vez que internautas. você fala. Eu tinha te imaginado 40. Ai, desculpa, tio. Eu pensei que você tinha uns 40, Marisa. Bem, isso aqui é Poxa. assim mesmo. A genética é boa. É, a genética é boa. Né? Pois é. Dermatologista ali em Genópolis, genética. É. Mas escuta, então agora é hora. Você já plantou árvore, já fez aquelas coisas todas? E o livro? Cadê Essa o livro? semana eu vou plantar uma outra. Marisa, não terminei todas as árvores que eu quero. Essa semana foram mais 3. E aí eu entrei em outras questões que eu já posso relatar rapidamente, mas eu acho que definitivamente eu não vou escrever um livro. Sabe assim, aquela tomada de decisão? Não quero escrever livro. Eu tenho para colaborar muito. Mas eu prefiro colaborar assim, uns podcasts como o teu, em treinamento. Eu tenho feito muito treinamentos individuais. Eu treino as conta pessoas isso. individualmente. O nome disso é mentoria atualmente. Mentoria, training geral para qualquer tipo de coisa. Principalmente o pessoal está pedindo muito para falar na internet, para fazer Instagram da vida, LinkedIn, ou palestras individuais. Eu tenho feito isso. Você apresenta evento também, maravilhosamente. Também, mas sabe que também tenho diminuído? Porque o evento implica em como é que fala? Deslocamento, hotel. Treino, né? Também você faz um treino antes, hotel, maquiagem, cabelo. Ai, que preguiça que eu tenho hoje em dia dessas coisas. Dá para fazer, faço, mas bem menos do que eu fazia. E é uma bandeira Palestra 2, também, assim. Né? Palestra também cada vez menos, porque eu adoro fazer palestra que vá contribuir, que vá agregar algo. E acho que hoje em dia as pessoas não estão falando nada com nada. Então eu não estou querendo, não quero ir na mesmice, sabe assim? Não quero ser meio igual a todo mundo. Então eu tenho feito treinamentos individuais, a maior parte deles via internet. Então eu fico na minha casa online. Eu escolho a planta, escolho aonde colocar, é ali. Oriento o meu jardineiro, olho os cachorros, e daí vou. Olá, vamos lá, Marisa, olha, hoje você está olhando, seu olho não está bom, assim, e é tom de voz, vamos fazer exercício para voz e tal. Aí saio de lá, vou para academia, sabe?
é isso, então eu acho que eu não quero. E eu já tenho um marido que escreve livro de monte, já Tá bom, adora, né, tá esse bom. Ele assunto? faz um livro só na família. Aliás, não, tenho minha filha que já escreveu, meu genro que já escreveu. É sério? É, Que a todo mundo galera, o que que eles adora. fazem? Agora eu curiei. É, bom, a minha filha, um pouquinho de tudo. Ai, Agora, manda um beijo agora pra sim. ela, assim. Mano, ai, princesa, paixão. 40 anos ela acabou de fazer e acabou de ter um filho. Então, eu sou a avó. Gente, arrasou. Acabou. A gente adotou, ela adotou uma criança maravilhosa, um menino fofo, Ravi, é meu neto. É minha nova missão agora também é ser Ai, avó, que delícia, entre né? outras coisas. E ela é Então, dá para fazer um jornalista pouquinho de tudo. também? Ela também fez letras, fez jornalismo, agora ela é pintora. Cada época da vida, ela realmente, você sabe disso melhor do que eu, ela realmente é diagnosticada com dotação Altas altas habilidades. habilidades. Então, é cada hora uma coisa. Já escreveu livro, já fez todo tipo de coisa ligada à música, Ai, de que pessoa tocar. Já, interessante, eu tô cansa achando. um pouquinho, Pessoa sabe? Mas, interessante. enfim, mas é E o maravilhosa. marido também escreveu livro. O marido também escreveu livro, acho que 3 ou 4 De livros já. quê? Ah, mas é mais poesia também, mas Ah, também tem um que é um romance ficcional meio maluco. Ele é jornalista, e é assessor de empresa, de tribunal, mas às horas vagas faz essas você sabe coisas. que eu acho que o São mundo precisa bárbaros. de poesia? Mais Eu também poesia? acho. Mais beleza? Eu também acho. Né? Esse mundo, ele tá vertiginoso. Às vezes eles pegam, por exemplo, tem um livro último que eu falo assim, eu não entendi nada. Daí minha filha, peraí, leia direito. Olha aqui, você não está Lê sabendo direito. ler, você não está. Olha o som. Eu falo, gente, que coisa bonita, né? Mas você precisa ter sensibilidade para interpretar a poesia, porque ela não é só métrica, É, simétrica, né? e Então, não é enfim. só sensibilidade, Fá. Agora a psicóloga vai te contar uma É, coisa. A pessoa precisa ter presença, ela precisa estar ali. Porque a gente virando tela, a gente acostuma o quê? Ler uma linha, duas, entendi tudo, vira a próxima, a próxima, a próxima. é, Nesse caso, se você estiver ali, e às vezes até ler em voz alta, para se ouvir isso. lendo, você vai alcançar o significado do que o É. autor quis te passar. Eu concordo totalmente com você, apesar de não ter nunca pensado sobre essa forma que você está falando. Mas eu concordo, porque eu vejo que principalmente quando eu faço em voz alta, quando eu leio, estou ali, eu consigo entender e interpretar a poesia, porque não é fácil, não é algo para todo mundo, É né? muito subjetivo, né? Tem coisas ali que são etéreas, eu É. imagino, né? Mas o mundo precisava disso um pouco O mundo precisa mais. eu acho que isso, né? A palavra que hoje em dia o Trump está tirando do mundo, que é diversidade, é o que mais o mundo precisa. O mundo precisa de É. diversidade, precisa de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, energizantes, como é que chama? Yoguistas, todo esse aspecto, jornalistas, youtubers, tudo. Se o mundo puder ter um pouquinho de cada coisa, eu acho que a tendência é a gente ser melhor com o longo do tempo. E sabe uma coisa que é uma lindeza? É, por exemplo, a tua filha poder ser o que ela é, sabe? Sem essas amarras Sem, que a gente é. eventualmente tinha lá atrás, né? Que a gente tinha Do que. filho ser um advogado, ser um engenheiro, ser um médico, uma É, coisa pré-determinada, ou de você. Ai, meu Deus, eu já sofri muito, te confesso, mas também aprendi com a vida que você. Ai, meu Deus, nada dá certo, tudo que ela começa, ela não termina. Ai, que coisa, né? Porque você reflete aquilo que você gostaria que a pessoa fosse e você acha que é aquilo que ela tem que ser. Quando você vê, fala assim, gente, ela está fazendo muito melhor para o mundo, né? e o que você gostaria que ela fosse tem a ver com a tua construção, Claro, com a tua visão de mundo, que é de lá de trás, que é a minha também. claro. Né? E que essa moçada, tudo bem, ela tem 40 anos, mas essa moçada hoje ela pensa completamente diferente. Você Totalmente. viu, você tá no meio empresarial, os carinhas é o seguinte, eu não vou trabalhar mais do que isso, fez um Isso, negócio que eu não gosto, um beijo, tchau, que eu vou pro outro. E é isso. isso, assim, eu entendo que você fala do comprometimento e tudo, mas por outro lado, tem uma certa liberdade e eu acho que o empregador, hoje, se ele quer reter um talento, ele vai precisar tomar cuidado um pouco mais, Não, sabe? perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Agregando a isso a questão da realização pessoal daquela pessoa
fazendo a coisa, até deixando de fazer, se vai embora daquele lugar, e aquilo para a sociedade como um todo. Quer dizer, o quanto Sim. ela colabora e ajuda na sociedade, na construção dessa sociedade diferente, diversa, ampla. É um papo, acho que para um outro É podcast, né? Porque eu acho que a gente verdade. aqui está terminando, né? Ah lá, gente, a jornalista botando em quadro aqui e ela tá Está na hora de correta. terminar, né? É Vamos isso, vamos terminar. terminar. Mas olha só, Ah, aqui nesse programa a gente termina deixando uma palavra de inspiração para as pessoas que te acompanharam até aqui. Então eu vou pedir para você olhar para sua câmera e dizer a e palavra. deixar um recado assim bonito do coração de quem viveu tanta coisa e viu tanta coisa e é uma pessoa maravilhosa que é você. Obrigada. Perseverança, eu acho que é a minha palavra. Perseverança é tudo na vida. Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu quero fazer, seja o que for. Não precisa ser por um tempo longo, mas perseverar naquilo que eu quero e fazer o melhor de mim. Eu acho que isso é o caminho do sucesso. Eu detesto ficar com essas chaves, palavras chavões, mas eu acho que é por aí. Perseverança. É. E você falou uma coisa que eu concordo, você teve muita sorte mesmo. Mas a sorte sem competência, sem esse brilho que você tem no olhar, sem essa lindeza, ela Obrigada. não ajuda tanto assim, né? Porque a gente sempre chega numa barreira, que é a barreira da gente mostrar quem a gente é e o que a gente pode fazer. E para você isso nunca foi barreira. Não, Então, muito obrigada por você ter vindo. Que obrigada a honra você. que foi uma delícia o nosso papo. Que bom, que bom, que bom. Espero que todo mundo goste também, né? Vão amar. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Fica com a gente mais vezes e lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.